Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Nós vamos para mais uma reflexão em uma das parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola dos pagamentos. Se encontra lá em Mateus 20, do verso 1 ao verso 16. Diz assim o texto da palavra de Deus: Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: Ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outras vezes, próximo do meio-dia e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: Por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: Porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: Ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu, ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então, mais uma vez, nós vemos Jesus utilizar uma parábola para ensinar valores a respeito do reino de Deus. Tá certo? Alguma característica do reino. E aqui o reino é novamente comparado a um proprietário, um senhor de terras, um homem pai de família, conforme outra tradução, e a sua relação com os seus servos. Se na parábola anterior nós vemos uma faceta dessa relação, ou seja, que é uma relação ao mesmo tempo de rigor, mas também de compaixão, aqui nós vamos ver a respeito da soberania, ou seja, da vontade soberana de Deus, mas também da sua justiça, que é uma justiça diferente da nossa. Ela funciona e opera conforme valores diferentes dos humanos. Tá? Nessa parábola, vemos um homem sair diversas vezes no decorrer do dia, chamando trabalhadores para sua vinha. E combinando com essas pessoas, com cada uma delas, o seu pagamento, um determinado pagamento. Mas o que acontece, o foco da mensagem, ela diz respeito ao final do dia. Quando no final do dia esse homem começa a fazer os pagamentos ajustados, alguns dos seus empregados questionam a aparente, entre aspas, injustiça de receberem o mesmo valor dos contratados mais tarde e que teriam, entre aspas, trabalhado menos. Sendo que, na verdade, eles receberam exatamente o que o Senhor lhes havia combinado. Não havia injustiça nenhuma. Então, vemos aqui a realidade da inveja humana. Isso é uma coisa que me chama muita atenção nessa parábola, a inveja humana. Quando nós prestamos, às vezes, mais atenção no que os outros receberam do que naquilo que nós recebemos, e questionamos a bondade, a graça, a misericórdia, a generosidade despendida pelo Senhor, o Senhor das terras, com relação aos outros que também são trabalhadores como nós. Nós que somos seres humanos, desejamos sempre o que é o melhor, o mais fácil, e se esse melhor e mais fácil foram mais com relação a outras pessoas do que a nós ficamos chateados. Achamos aquilo tudo injusto, sendo que, no entanto, o que é realmente justo e injusto? O que é realmente justo e injusto? Quem somos nós para agir como juízes de coisas que não nos competem?
E agora o significado. Essa foi a introdução da parábola, o contexto da parábola, digamos assim, né? Mas o que significa essa parábola dos pagamentos? E o significado da parábola dos pagamentos vem logo no final, nos versos 15 e 16, quando aquele homem responde ao que lhe questiona: porventura não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu, ou manifestas tua inveja porque sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A motivação daquele homem questionador é clara. A inveja motivava o coração daquele homem, a inveja o movia a fazer as coisas que ele fazia. Não consigo me alegrar com a generosidade do meu Senhor, me contentar com o que eu recebi, nem ter prazer no que o outro recebeu. Tudo aquilo me parece injusto, porque acredito que posso determinar o que cada um deveria ter recebido. E isso sim é um absurdo. Quando ajo dessa forma, me coloco na posição de Deus e percebam, na verdade, na história humana, de modo geral, só houve uma única injustiça, um único ato injusto em toda a história da humanidade, em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, conforme Romanos 5 e 8, justo pelos injustos, conforme 1 Pedro 3 e 18. Aquele que não conheceu o pecado, ele quem? Deus, o fez pecado por nós, para que nele quem? Em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, conforme 2 Coríntios 5 e 21. O único ato injusto em toda a história da humanidade foi um justo ter pago pelo preço dos pecadores, que foi o caso de Cristo por mim e por você. Nada mais é injusto. Mas para além do conceito distorcido de justiça e injustiça que nós injustamente exercemos uns para com os outros e queremos também agir dessa forma para com Deus, imagine aí, há também um segundo aspecto que essa parábola fala a respeito da soberania de Deus. Soberania. Se Deus decide dar o mesmo tratamento àqueles que são chamados depois, não é algo que nos concerne. Ele é rei e senhor do universo, e apenas o fato de termos sido escolhidos já é razão suficiente para nos alegrarmos. E nós não somos gratos com relação a essa eleição. Éramos, na verdade, como aqueles homens encontrados esquecidos na praça às 5 horas da tarde e sem trabalho, quando no fim do dia recebemos a oportunidade de trabalhar e ganhar o nosso pão. Essa é uma realidade espiritual que vai contra o conceito de merecimento que o mundo prega. No reino de Deus, o mérito funciona de maneira totalmente diferente, Perceba que ele nos elege, nos escolhe. Onde é que está o nosso mérito? Ele decide quando fazê-lo. O que podemos fazer a respeito? Ele decide o nosso salário. Será que podemos reclamar de algo? Vejamos como termina o texto. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A mensagem da salvação é oferecida a muitos, mas poucos são os que decidem pôr a mão no arado. Poucos vão além do preconceito de achar que é justa ou injusta a oferta, se seriam merecedores ou não. Se hoje eu e você aceitarmos esse chamado e decidirmos trabalhar, ele, que é nosso patrão, nos dará o pagamento. Amém? E agora, para concluir, Cristo aqui não está falando da salvação por mérito, salvação por obras, por merecimento. Se hoje eu ou você ouvirmos o chamado de Deus, digamos sim, sim. Quando Cristo fala de primeiros sendo últimos e vice-versa, ele relembra o que ensinou aos seus discípulos no capítulo imediatamente anterior, de que não é por mérito humano, pelo contrário, e indo além, de certa maneira ele estava profetizando com relação ao alcance missionário que a sua igreja iria ter no decorrer da história, quando muitos homens de Deus, tendo chegado aparentemente tarde nessa colheita, digamos assim, fizeram muito mais do que aqueles que começaram um dia trabalhando. O que foi verdade com relação a homens como Lutero, Calvino, John Wesley, Hudson Taylor e mais recentemente Billy Graham. Muitos anos depois dos discípulos iniciais da igreja primitiva, que levaram ao cumprimento do ID, fazei discípulos de todas as nações, primeiro em Jerusalém, como assim também na Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, essa mensagem é uma mensagem que deve nos trazer um sentimento ao mesmo tempo de gratidão, humilhação e afastar de nós todo sentimento de inveja. Amém? E se essa mensagem falou com você,
que você possa curtir, comentar e compartilhar e tenha uma boa semana. Deus te abençoe.